Sabia que uma criança que é maltratada, ela tende cada vez mais a agir mal diante das coisas? Ela se sente desencorajada, ela se sente humilhada, ela se sente retraída, ela se sente esquecida, ela tem medo e tudo que você imaginar devido ao tratamento que ela recebe diante das coisas que ela faz ou que ela deixa de fazer. Então, por exemplo, se uma sua criança, você falou com ela para ela fazer a atividade da escola dela, a atividade que ela precisava fazer, e quando você chegou, você percebeu que ela não fez. E aí o que aconteceu? Você se alterou, você ficou irritada, ficou nervosa, porque ao ver que sua criança não cumpriu aquilo que ela deveria cumprir, você ficou com muita raiva. E aí, ao invés de você corrigir o seu filho, chamar a atenção do seu filho, ensinar o seu filho, educar o seu filho, que é o nosso papel de fato, o nosso papel é educar, né? O nosso filho, você começou a humilhar. E aí, como que você fala? Você tá achando o quê? Você tá achando que a vida é fácil? Você vai ser um Zé Ninguém, você não quer estudar, você não quer saber de fazer nada, você é uma à toa, você fica aí o dia inteiro sem fazer nada, você não consegue fazer nem o que é o mínimo da sua obrigação, enfim, e começa a despejar no seu filho inúmeros comentários que de fato não vai fazer com que seu filho aprenda, não vai fazer com que seu filho pare e pense, poxa, minha mãe tem razão, da próxima vez eu vou fazer. Não vai, né? O seu filho só vai se sentir humilhado, seu filho só vai se sentir diminuído, ele vai se sentir péssimo, ele não vai se sentir motivado a fazer melhor, ele não vai se sentir encorajado de fazer diferente e nem, para piorar a situação, ele vai se sentir incapaz de atingir uma expectativa que você está depositando sobre ele. Então, a gente precisa entender que nós temos o papel de educar. Então, a gente precisa utilizar de palavras que, de fato, façam com que o seu filho pense e, de fato, leve o seu filho a agir melhor da próxima vez. Então, você pode chegar para o seu filho e falar, poxa, filho, eu percebi que você não fez a sua atividade, né, que você tinha que fazer. Então, da próxima vez, a mamãe vai ficar aqui do seu lado para você fazer a sua atividade, porque, de fato, você precisa fazer a sua atividade. Pronto. Ou então você vai falar, filho, olha, você não fez a sua atividade, então volta lá, vai terminar a sua atividade, enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa aqui. Então, assim, não adianta humilhar a criança, gritar com a criança, xingar a sua criança. Ela não fez a atividade, então você precisa encontrar recursos, conversar, utilizar de formas que façam com que a sua criança cumpra a obrigação dela, sem ter que humilhar. Entenda e nunca se esqueça que nós vamos corrigir o comportamento dos nossos filhos e não o nosso filho. O nosso filho não tem nenhum tipo de problema, ele é uma ótima pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. O problema não está nele, está no comportamento dele. Quando a gente consegue fazer essa separação entre o nosso filho e o comportamento dele,